Pode tudo, comportamento e alimento. Aqui vamos falar de emagrecimento, saúde, estilo de vida, estética, evidências científicas e, claro, compartilhar com vocês nossas opiniões sobre tudo e um pouco mais. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um podcast, o Pode Tudo Comportamento e Alimento. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, já conto para vocês quem é, maravilhosa, querida minha colega de mestrado. E hoje a gente vai falar de algo muito polêmico. Tá, gente? A gente vai falar principalmente de situações associadas aí com a dificuldade psicológica, emocional no processo de emagrecimento e sobre algo polêmico que tá todo mundo falando aí nesses últimos dias, que é a Ozempic. Né? Vocês viram que saiu aí uma notícia importante sobre a questão do suicídio, pensamentos suicidas associados ao uso, a quem está utilizando. Então, a gente vai abordar esses temas hoje, então fiquem aqui com a gente para ouvir tudo isso desta pessoa maravilhosa, incrível. Olá, minha colega querida Alessandra, tudo bem, minha amiga? Tudo certo? Como você está? Tudo bem, Gi. Obrigada por ter me convidado. É uma honra estar aqui no teu timaço que veio até aqui. Eu tenho acompanhado o teu podcast. Super obrigada pelo convite. Espero poder contribuir ainda mais com o teu certeza. podcast. Já tudo friamente calculado para eu trazer essa tua contribuição, que eu sei que você é maravilhosa, incrível, tu trabalha com isso. Mas, Ali, eu te conheço, né? Você é minha colega de mestrado, a gente tem aí um contato, tava quase todo dia juntas, praticamente, até terminar algumas matérias, e a gente acabou criando uma conexão por essa afinidade de ideias em relação ao cuidado do nosso paciente. Inclusive, já temos dobradinha de vários pacientes. E é muito importante a gente trazer para as pessoas essa nossa linha de tratamento e conversar sobre a dificuldade que é o mundo, né, do emagrecimento. E você, como essa psicóloga maravilhosa que você é, antes de a gente conversar sobre as questões que a gente quer abordar, eu queria que você contasse para a galera que não te conhece um pouquinho de você. Quem é a Ali? É Ali Ludwig, eu falei Isso certo? mesmo, Olha, isso gente, mesmo. que sobrenome importante, né? É que Isso origem mesmo. mesmo? É uma origem alemã. A alemã, gente, Alemã. ela é chique. Ó, conta pra gente, quem é a Ali? Como é que foi a tua, esse teu iniciar na psicologia? Como é que foi esse amor? O que que você hoje, a área de atuação, o que que você faz, né, no teu dia a dia? Conta um pouquinho de onde você veio, que eu tô sabendo aí que a gente veio do mesmo lugar. Naturais de, né? Então, vou deixar ela contar. Então, conta pra gente. Somos conterrâneas, né, Gi? Somos conterrâneas. Olha só, quem Nascemos em São diria, não? Lourenço do Oeste, né? Nascemos ali em Santa Catarina. Abraço pra galera de São Lourenço, né? Olha só, viu? Exato. Mas eu sempre nasci ali em São Lourenço, morei com meus pais em Palma Sola até meus 17 anos. Aí eu passei na faculdade, me formei em psicologia lá em 2017 para 2018, fiquei 5 anos morando em Pinhalzinho. E me formei. Quando a gente se forma é um pouquinho... A gente está meio perdido, a gente não sabe por onde começar, mais ou menos assim, né? Exato. E acabei me formando, vindo de novo para Palma Sola, e depois de uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava formada, eu ainda não sabia direito o que eu, né, que ramo que eu ia seguir, e comecei a estudar para concurso, para mestrado, para qualquer área, era mais ou menos assim. E uma pessoa me chamou e pediu: Ali, você tá fazendo atendimento? Eu precisava de um atendimento aqui. E até então aquilo não era uma coisa possível na minha cabeça, porque eu pensei, nossa, aqui um município pequeno, né, não vai ter demanda, não vai ter como começar. E depois que essa pessoa me chamou, eu decidi então que eu ia sublocar uma sala, que já era de uma pessoa, subloquei alguns dias e comecei a atender. De lá para cá, são 5 anos, assim, de prática clínica, é a minha paixão, eu sempre digo, a clínica é minha paixão, se revelou minha paixãozinha da vida, e
Fazem 4 anos que eu atuo também, uma parte da minha carga horária, eu atuo também no SUS. Então, trabalhei no CRAS, trabalhei na educação, com avaliação psicológica, e hoje eu trabalho na área da saúde, que também, a área de saúde e clínica, minhas paixõezinhas, assim, Ai, tem que meu tudo. coração. Então, hoje fazem 5 anos que eu tô atuando, né? Nesse meio tempo, fiz uma pós-graduação em avaliação psicológica, uma pós-graduação nível de especialização em direitos humanos, agora cursando mestrado. E ano passado eu fiz 2 cursos de aperfeiçoamento de mais curta duração em psicopatologia e na sequência em obesidade e emagrecimento, que é uma demanda que a gente percebe que tem aumentado na Sim. nossa população. Principalmente aqui no Paraná, né? A gente estava comentando antes, até de um Uhum, trabalho que temos um projeto juntas aí, né? Para o uhum, futuro, agora do mestrado, nosso projeto de pesquisa. uhum, E você já deu início, já tive o prazer, né? A oportunidade de ver uma apresentação breve aí dessa parte inicial do nosso uhum, projeto, e eu digo nosso porque eu vou para a parte mais clínica, ali da uhum, parte da obesidade, você vai trabalhar a parte psicológica do grupo, mas conta pra gente um pouquinho aí do nosso trabalho, né? Acho que dá para fazer uhum, um resumão, acredito que não tenha problema, para a galera saber já onde que você está mexendo ali os pauzinhos, para a gente começar a entender como que tu tem esses dados, né? Claro que tu já uhum, trabalhando na saúde pública tu tem, uhum, mas como a gente fica até um pouco apavorado, a gente que é da área de ver uhum, esses números crescentes uhum. da nossa população aqui da nossa região em relação a sobrepeso e obesidade. Uhum. Então, né, Gi, a gente já percebeu que durante a pandemia muitas coisas mudaram. Sim, Muitas coisas mudaram, apesar de já fazer quase 2 anos que as coisas voltaram ao normal, sim, a gente sim, percebe que muitas pessoas, elas desalinharam em seus sim. hábitos de vida e não estão conseguindo voltar. E a partir dos dados coletados ali da pandemia, a gente chegou num dado preocupante, onde o Paraná tem 70% da sua população com sobrepeso. E isso significa que é um sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Quando chega na obesidade grau 3, existem, antes até, na verdade, existem algumas comorbidades associadas, né? São Uhum, aquelas doenças onde existe uma prevalência maior quando a pessoa já está com a obesidade. Dentre dessas doenças, os transtornos psicológicos. uhum, Principalmente, a gente observa que sintomas depressivos, sintomas ansiosos, uhum, muitas vezes uma bipolaridade ou um transtorno de personalidade borderline, né? Por uhum. conta do controle dos impulsos, a pessoa às vezes, para saciar aquela emoção, para fugir daquela situação, para tentar amenizar o que está sentindo, vai para a comida. Não, não, Uhum, eu acho que é uma ligação, né, que vem de tempo, mas acentuou uhum, muito, né, depois uhum, dessa questão do Covid, aí foi muito complicado, né, e o que a gente vê, né, Ali, é que cada vez mais se busca alternativas, uhum, né, alternativas, muitas vezes a nossa mente, ela quer uma alternativa rápida e uhum, fácil para sanar aquele problema, né, uhum, e a própria definição da obesidade, ela é multifatorial, uhum, né? Então a gente muitas vezes a gente olha a obesidade, a gente estava comentando antes que ela é a gente vê a pontinha do iceberg ali, que é o uhum, sobrepeso e né, esse excesso, esse acúmulo do tecido adiposo, ele é o que está aparecendo, ele é o que está fora, né? uhum, E a gente consegue ver, uhum, mas o iceberg é gigantesco e a parte escondida, por isso que ela é definida como uma doença crônica não uhum, transmissível multifatorial, e a gente acha que uma pílula uhum, mágica vai resolver, né, uhum, Ali, o uhum, problema que é multifatorial, que tem várias causas. uhum, Então, comentamos sempre sobre a obesidade estar atrelada a questões emocionais, uhum, crenças, o uhum, sono, alteração aí a fome hedônica, uhum, alteração de ambiente, uhum, né? Estímulos ambientais, tem muita coisa, falta de atividade física, uhum, então, assim, inúmeras, né? Carga hormonal aí, como é que a gente pode definir com uma questão hormonal muito alterada, desnivelamentos uhum, hormonais importantes.
E aí a gente acha que é só Uhum. como é que é? Fechar a boca? Uhum. A galera fala, vamos fechar a Uhum. boca, fazer atividade física e tá tudo certo. Uhum. Então, como é que você aborda, já que a gente tem hoje tanto essa crescente de medicamentos, sempre teve, mas agora a gente tem alguns mágicos, né? Uhum. E aí já trazendo a questão da polêmica em relação Uhum. às últimas notícias, para quem não ouviu, Uhum. acredito que vai ouvir por esses dias, ou já deve ter ouvido por esses dias, a questão dos pensamentos suicidas Uhum. associados, né, ao uso da Ozempic, por exemplo. Uhum. E aí, como que você aborda esse tipo de questão? Como é que você... Qual que é teu ponto de vista? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, Gi, é assim, dificilmente alguém procura o psicólogo porque quer emagrecer. Você quer emagrecer, Sim. como você disse, você vai fechar a boca, você vai buscar um nutricionista, Isso. você vai fazer uma dieta, você vai treinar, você vai buscar um educador físico. Exato. Normalmente as pessoas buscam um psicólogo porque elas estão com um fator emocional Uhum. associado àquela obesidade. Então, Uhum. baixa autoestima, problemas no sono, uma ansiedade muito grande, às vezes Uhum. uns sintomas, né, ansiosos que não conseguem mais controlar, Uhum. questões depressivas. E a maioria das pessoas não sabem que esses sintomas podem estar associados à obesidade. E existe uma acho que até uma questão cultural da nossa população de buscar um método fácil de resolver. E a medicação, ela é esse método. Sim, E sim, em alguns momentos, em alguns casos, ela é extremamente válida e extremamente sim, importante, sim. né? Tem que ser feita, tem que Uhum. fazer o uso da medicação. Porém, existe um uso desenfreado. Uhum. Muitas vezes uma avaliação muito curta desse paciente, muitas vezes uma avaliação na corrida de um atrás do outro, um paciente atrás do outro, e acaba se Exato. fazendo uso, assim, a gente chama de polifarmácia, né? O uso de várias medicações associadas. Dentre delas, às vezes, fulano, o paciente lá engordou tantos quilos nos últimos anos, não se tenta falar, olha, fulano, não dá para continuar assim, Uhum. vamos buscar outros Uhum. profissionais. Muitas Exato, vezes o método é começa a tomar uma medicação para emagrecer. exato. Então, né, antes as pessoas utilizavam alguns outros comprimidos que o efeito rebote, digamos assim, era a perca de peso, a perca do apetite, na Uhum. verdade. Então, Uhum. usava-se às vezes um medicamento um antidepressivo, que como um efeito rebote era a perca de apetite, a pessoa usava para emagrecer. Uhum. E agora observamos uma revolução, né? A Ozempic vem e uma aceitabilidade muito alta. Até pela liberação dessa medicação, né? Não precisa, você não precisa de Uhum, receita, né? exato. Então, acabou facilitando. Uhum, Antigamente se tinha uma dificuldade, né, de uhum, acesso para uma medicação de emagrecimento. E a Ozempic, e que fique claro que não temos nada uhum, contra a medicação em si, já tivemos outras com uhum, princípios ativos parecidos. Então, é como a gente comentou, é uma classe e que vem, né, uma crescente, teve já o Saxenda, né, que uhum, é o princípio ativo parecido, um é o semaglutida, outro é o uhum, liraglutida, e aí assim como outros, as famosas canetas, né, e o uhum, que que a gente vê? A gente vê que por ter estudos, e a gente que está agora muito envolvido nessa questão científica, né, Ali, tu vai concordar comigo que o estudo ele é muito importante, uhum, mas ele não pode definir por si só, para todo mundo, uhum, que aquilo é uhum, a cura, aquilo é o uhum, caminho. Então, existindo um estudo randomizado, por exemplo, onde a gente tem uma medicação que foi avaliada por 6 meses, um ano, onde existe um efeito positivo naquela população estudada, isso não pode definir uhum, que aquilo é a salvação para um problema que é uhum, multifatorial. E apesar de a gente saber que é muito importante a evidência científica para definir um caminho de um tratamento, o que acontece é que a indústria farmacêutica se aproveita disso uhum, para vender. uhum, Então, como eu sempre falo todo dia isso no meu consultório, tem alguém ficando muito trilionário com a venda de alguma uhum, coisa. uhum, Então, a gente não pode ser contra a medicação, ela tem o seu uso, sempre digo isso, sempre pontuo isso,
Mas não dá para comemorar que ela, né? Agora temos, pronto, tá tudo resolvido. A Acho que cura. encontramos, né, a medicação. Que bom que fosse, mas não é, né? E aí as pessoas, infelizmente, com esse incentivo da mídia, acabam se apegando ao conforto. Eu acredito que dá um conforto emocional ali de você ter, opa, tá tudo bem, agora eu já tenho. E não funciona bem assim. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre esses mecanismos, do quanto isso impacta negativamente a longo prazo. Porque o estudo, ele é feito em um curto prazo. E a gente precisa pensar no médio e no longo prazo. E por que as pessoas têm tanto reganho, né? Então, enquanto o uso de medicação, se eu não mudar os meus hábitos, o que acontece? Eu não vou ter o efeito de médio e longo prazo. Então, muitas pessoas conseguem sustentar por um tempo aquilo enquanto usam a medicação, mas se a gente não transformar o hábito, a gente não vai ter uma sustentação, né, Ali? Tu concorda comigo? Com certeza. E às vezes as pessoas utilizam aquele medicamento. A gente tem que lembrar que todo medicamento, em algum momento, ele pode trazer um efeito. A gente observa que a Ozempic, ela traz muitas vezes uma náusea, um desconforto, desregula algumas coisas, né, no nível orgânico, e que as pessoas às vezes ou deixam de usar, então faz uso por 2 semanas, começou a sentir os efeitos e deixam, e aí talvez se perdeu 1 quilo ou 2 ou 3, reganha o dobro, porque quando você está utilizando uma medicação, você consegue, não é nem controlar o que você come, mas como você está todo o tempo cheio, com a sensação de estar cheio, você não mudou o teu hábito ainda, você não sabe o que você até sabe, né, o que você pode e o que você não pode comer, mas você acaba comendo qualquer coisinha, e qualquer coisinha, às vezes, não é nutricional. Exatamente. Né? Qual é o poder nutricional daquele alimento, porque o efeito, bem bacana você falar sobre isso, o efeito da Ozempic, dessas medicações, né, os análogos de GLP-1, eles não emagrecem. Isso é importante a gente deixar claro, né? A gente não fala muito sobre isso. Eu vou usar uma medicação que emagrece. Não, esse medicamento, ele não emagrece. Ele vai retardar o esvaziamento gástrico e ele vai promover essa sensação de saciedade. Eu estou cheia, eu não preciso comer. E aí, nessa de eu não preciso comer, se eu não estou com a equipe trabalhando essa parte emocional, o médico utilizando, né, desse conhecimento, dessa questão hormonal para manejo de dose, e a nutricionista para trabalhar a questão da nutrição, você vai comer qualquer coisa, porque tanto faz, né? Porque o que eu vejo é que as pessoas falam, mas eu não tenho fome, não, né? Se eu como alguma coisa, por exemplo, um alimento que dá muita saciedade, por exemplo, carne, legumes, que são comida de verdade, eu nem consigo, como só um pedacinho, né? E aí a gente começa a ter, mesmo com esse fator inibitório, uma falta gigantesca dos neurotransmissores importantes aí para sentir essa sensação de bem-estar, que é o que a gente vai trazer. O que a gente precisa entender é que quando a gente começa um processo de emagrecimento e é algo que está mexendo com o painel hormonal, se eu não estou consumindo os nutrientes, as vitaminas que fazem essas conversões para os neurotransmissores que são importantes para o emagrecimento, mas também para, né, a gente pensa em neurotransmissor para sensação de bem-estar, de felicidade, dopamina, serotonina, norepinefrina, e a gente acaba muitas vezes não entendendo de onde que eles vêm. A gente só consegue produzir esses neurotransmissores do bem-estar, da sensação de felicidade, da sensação de prazer com o nutriente, não é mesmo, Ali? E aí eu acho que vem a ligação, aí eu queria te perguntar como é que você conecta, né, a ligação com a sensação, essa sensação de falta de vontade, de fazer qualquer coisa, né? Tem mais, não tem, o momento mais feliz do meu dia era o comer, e eu não tenho mais isso. Aí vem a sensação de não faz sentido, né? A partir daqui, eu tô emagrecendo,
não tenho mais prazer, não tenho mais felicidade, não tenho os nutrientes que produzem esses neurotransmissores, não faço uma atividade física, mas eu tô emagrecendo. E aí vem essa questão do suicídio. Não é? A gente chama de anedonia, né? Isso. Quando a pessoa tem essa perca de vitalidade, digamos. Então, até o que era interessante, até o que eu gostava de fazer, eu não faço mais. E é um sinal de alerta, a gente tem que estar alerta a esses sintomas. A gente precisa prestar atenção nessa pessoa, a gente precisa observar o que está acontecendo. E a gente sabe que a alimentação está muito ligada no afeto. Muito ligada ao cheirinho de bolo da minha avó, ao momento em família, ao momento que eu consigo sentar, ao momento que talvez eu tenho 15 minutinhos de intervalo no meu trabalho, que é um trabalho estressante. Então, às vezes, a alimentação, ela está na nossa vida, ela está em muitos momentos alegres. Você vai, né? Você fala em festa de aniversário, você pensa que vai ter comida. Você Já fala... começa a salivar, né? Exatamente. Você pensa... Já começa a produzir dopamina, né? Antes mesmo. Exato. De chegar ao alimento. E isso é uma coisa interessante, porque o que a gente observa da dopamina é que ela predispõe, ela é liberada quando ela observa que ela vai ter uma carga, né? Então, você pensa, eu vou comer hoje um bolo. Então, antes de eu comer esse bolo, existe uma elevação de dopamina. Incrível Antes isso, né? mesmo de você comer. Então, Na hora de pedir a pizza, eu brinco. Exatamente. Você já tá produzindo dopamina. Exatamente. Nessa hora, a gente tem um pico de dopamina. Quando aquilo chega, quando aquilo está à minha disposição, a dopamina já começa a cair. Né? Então, eu preciso de um pouquinho mais, eu preciso dessa sensação de novo, eu preciso pensar no que eu vou comer logo após do que eu vou comer para ter essa sensação. E isso acaba fazendo com que as pessoas estejam sempre buscando o alimento mais gostoso, sempre buscando aquilo que mais me dá saciedade, aquilo que mais me dá prazer, aquilo que mais me traz uma sensação de felicidade. E quando a gente fala em mudança de hábito, não é tirar essa sensação. Não é trazer a saciedade a todo momento. A pessoa precisa entender como que funciona a sua fome. Como que funciona aquele processo de eu sentir a barriga roncando. Tem o que eu faço? Sentiu, né? Exato. O que eu faço quando a minha barriga ronca? Para onde eu vou? Isso é fome, eu sempre falo para os pacientes. Fome é barriga roncar. Não é a vontade e ser seletivo no que você vai comer. Fome é barriga roncar. E às vezes você faz a associação de medicação e você perde essa até vontade de buscar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Você acaba tendo a sensação de saciedade o tempo inteiro. Não ensina o que é fome, o que eu preciso comer para me sentir satisfeita. E pensa que uma pessoa, muitas vezes, quando ela busca o tratamento para obesidade e quando ela vai para esse nível de buscar ajuda, às vezes profissional, ou até mesmo vai na farmácia e as pessoas vendem essa medicação como um milagre, essa pessoa já está num grau de sofrimento. Sim. Porque ela, vou buscar um caminho para mudar. Eu preciso mudar. Eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. Eu já estou com a autoestima muitas vezes baixo. E começa a fazer o uso, às vezes o uso incorreto, porque começa por conta ou por alguém, vizinho disse, né? Isso. Tem alguém usando e essa pessoa usou assim, né? E aí, como nós somos muito individuais, né, Ali? A gente não pode ir pelo que o outro tá fazendo, né? A gente tem essa mania, né? E como tá sendo vendido livremente, né? Exato. E aí a gente acaba, então tudo bem, não tem problema, não causa males para nossa saúde. E a própria questão da liberação hormonal, o que muitas vezes a gente não entende é que para a gente ter esse estímulo de liberação, quando a gente pensa no alimento, a gente precisa ter vitaminas para fazer essas conversões. Porque o que acontece? Eu só consigo converter um neurotransmissor, né? Fazer ele ser esta sensação, você ter a sensação de bem-estar com alguns nutrientes específicos. Alguns deles vão friar uma excitabilidade, por exemplo, que faz você ficar ansioso, agitado, como, por exemplo, o magnésio. Importante a gente falar, né? O magnésio, no Brasil, nós temos uma dificuldade imensa de conseguir magnésio. O magnésio, a gente consegue o alimento extrair ele do solo. O Brasil, ele tá com o solo muito mexido. A gente sabe, né, por conta, né, de todas essas questões aí da agricultura e tudo mais,
a gente tem uma dificuldade do próprio alimento já conseguir trazer o magnésio. Uhum. Então, você consumindo muitos vegetais, muitos alimentos ricos em magnésio, você já tem pouco magnésio. Uhum. Você imagina num momento em que você está usando uma medicação, onde você não tem vontade de comer nada. Uhum. O magnésio, ele é o precursor de um neurotransmissor, né, que é o GABA, Uhum. extremamente importante, Uhum. que faz essa inibição da excitabilidade Uhum. e Uhum. que traz essa paz quando existe essa agitação. Uhum. E aí, uma pessoa Uhum. que não tem, que não consegue consumir nenhum alimento, como é que ela fica em relação a esse controle, né? Uhum. A própria dopamina, ela precisa de B6, de vitamina B6, Uhum. para conseguir converter em dopamina. Então, Uhum. ai, onde que eu consigo esse nutriente? Por que que eu não estou conseguindo produzir? E aí a gente pensa, tá, mas será que é tão importante? Começa a não ter contato com nada nutritivo, eu não consigo fazer essas conversões, né? Uhum. Uhum. Principalmente porque nem chega lá no intestino, né? O básico para você conseguir fazer lá na tua microbiota intestinal, muita coisa acontece lá. E uma das coisas que acontece com as medicações, por exemplo, o Ozempic, é essa alteração a longo prazo. As pessoas acabam, eu percebo porque a gente acaba tendo contato com pessoas que utilizam, né? E é aquele vai e volta, porque eu tive um resultado aqui, aí agora eu vou tentar parar, não quero mais usar. Aí fica essa montanha Uhum. russa, um problema que vem associado gastrointestinal, muito Uhum. importante. E aí Uhum. as pessoas muitas vezes começam a ter má absorção desses nutrientes Uhum. e começam a precisar, como você disse, da polifarmácia, né? Uhum. Ah, eu preciso tomar isso, eu preciso tomar aquilo. E aí, mas eu vou tomar umas vitaminas Uhum. fazendo cocô caro. O Uhum. famoso cocô caro, né? A gente jogando tudo fora. Uhum. Então, é muito Uhum. complicado, né, Ali? Não sei o quanto é importante a gente tocar nesse assunto, do quanto é o todo, tratar o todo, quando se trata de obesidade, de você mostrar esse caminho para a pessoa realmente ir com Uhum. calma, subir degrau por degrau, Uhum. porque é um caminho que vai ser muito dolorido e psicologicamente Uhum. falando, eu acredito que essa sensação de você, de apego, né, que a Uhum. gente tem, tenho pessoas que vêm falando assim para mim, Gia, eu comecei a utilizar o Ozempic, né, pacientes, por conta, porque alguém estava utilizando e eu Uhum. achei muito legal, mas Uhum. eu quero tentar transformar os meus hábitos, porque eu tô comendo tudo errado, eu tô me Uhum. sentindo mal, eu tenho azia, eu tenho um Uhum. intestino que não funciona, né? Eu tô totalmente cocô cáprico, né? Uhum. E eu tô com medo de parar essa medicação, porque eu sinto que é só ela, Uhum. não é? Uhum. Como é que é essa questão emocional desse apego? Tu sente muito Uhum. isso? É como se ficasse, é como se aquela medicação fosse a solução de todos os outros problemas e que se eu paro ela, tudo desanda. Mais ou menos assim. Isso. E eu sempre falo para os pacientes, o medicamento ele é pontual na nossa vida. Ele vai ser feito uso até que você necessite, mas assim que possível, a gente faz o desmame. Junto com o psiquiatra ou com o médico endócrino, a gente vai ter que fazer esse desmame. Porque você precisa aprender a lidar com aquilo. Você precisa aprender a lidar com aquela emoção. Você precisa aprender a lidar com aquela sensação. Eu sempre falo para os pacientes, ninguém vai morrer de fome por sentir a barriga roncar um pouquinho. Uhum, Você não tá, às vezes nem é muita fome, às vezes é um pouquinho de nervosismo, às vezes é um uhum. pouquinho de estresse, Ansiedade, né? Vamos falar ansiedade, um pouquinho da ansiedade depois, né? ansiedade. E a maioria, como você falou, nunca sentiu, nunca teve essa sensação, nunca pensou nisso. Mas é importante, assim, a gente trabalhar, por isso que vem, acho que muito trabalho, né, nós como psicólogos, de trabalhar isso, como a gente pode fazer essa alteração dos hábitos, como que a Sim, gente pode mudar, por onde começar. Eu sim, gosto muito sempre de fazer com meus pacientes, a gente faz uma lista de todos os hábitos, de como é o sim. dia a dia, de como tem funcionado o sono, a alimentação, quando e como a gente pode inserir uma atividade física. E é como você falou, é degrau por degrau. Se Uhum, conseguiu isso, mudar um hábito, vamos pro próximo. Se conseguiu mudar o outro, ou conseguiu melhorar. Às vezes é só melhorar. Dormir exato. uma hora antes, acordar um pouquinho antes. Essa questão do É, sono, né, Ali? Extremamente importante, né? exato, para regulação hormonal depende de um sono de qualidade. Então, é um degrauzinho por degrauzinho. Ah, mas eu não faço nada, eu não como bem, eu não durmo bem.
Vamos começar pelo mais fácil, Exato. sabe? Vamos começar pelo mais fácil. O que é mais fácil? É deixar a coquinha de meio-dia. Então, vamos começar deixando a coquinha. Vamos Uma ficar coisinha, uma coisa por vez, né? A gente quer mudar o mundo tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente, é E uma aí por que vez. vem a ajuda do profissional, porque muitas vezes a gente acha que dá conta, né? A nossa cabeça, ela é assim, né? Mas eu dou conta, né? Só fazer. E aí você começa e a tua rotina te engole, você tem muitas coisas envolvidas, né, Ali? Não é só isso que eu tenho que prestar atenção no meu dia. E o fato de prestar atenção em várias coisas, né, no meu dia difíceis e coisas imprevistas, faz com que a gente tenha aí muitas vezes uma dificuldade imensa em focar nas coisas poucas, como beber água, básicas, né? Como tentar dormir no mesmo horário todo dia, né? Acordar e ter contato com um pouquinho de luz para fazer essa regulação hormonal. Só uma coisa, a galera viu, Nara Biani deu um oi aqui. Oi? Aqui. Galera, gente, eu recebi um pito agora e eu, né, fiquei aqui mantendo, né, a classe, esperando para contar, né? Alguém vai ver a participação da Nara aqui? Eu vou contar, Nara. Às vezes eu levo uns pitos, tá, Ali, porque eu não tô falando no microfone. É bem legal, porque ela mandou um recado para mim, fale no microfone. Valeu, Nara. Muito bem. Isso aqui é coisa de pessoa que não é acostumada a lidar, né, com o microfone. Mas, enfim, gente, qualquer coisa, depois a Nara põe a legenda nos lugares. Obrigada, Nara. Deixa comigo. Contar, né? Senão ninguém vai entender nada. Como que apareceu? Eu falo, a equipe tem que participar. Mas, enfim, só para nós descontrair um pouquinho, porque eu falei, alguém vai ver um bilhetinho ali, né? Vou contar o que tá acontecendo. É só fale no microfone, gente. Fale no microfone. A minha convidada é linda, maravilhosa, falando no microfone e eu aqui, né? Enfim. Então, eu acho que essas questões, né, envolvidas no processo são importantes de ser pontuadas. E essas polêmicas eu vejo, por exemplo, ontem eu dei uma olhadinha no Instagram e é muita polêmica sobre o medicamento. Aí você vê pessoas falando, olha, é o que eu falo, isso aí é tudo, né? Pessoas detonando o medicamento, pessoas falando, profissionais falando muito mal do medicamento. E aquelas pessoas que defendem o medicamento. E o que a gente esquece de ver é que tem que existir um meio termo aí, né? Nesse caminho. Do porquê que esse medicamento ele está aqui e como isso afeta a minha vida se eu não conseguir colocar em prática esse auxílio de entender que eu preciso de ajuda, entender que eu preciso de um psicólogo, entender que eu preciso da Nutri, que mesmo o medicamento tirando a minha fome, eu preciso comer nutrientes. Que nutrientes eu tenho que comer? O que é o básico para eu não começar a perder um monte de massa magra nesse caminho? Né? Eu vou tentar fazer uma atividade física? Como? Se eu não tenho o estímulo, né? Eu já não tenho vontade de fazer nada e aí já fica difícil. Enquanto eu estou comendo, você imagine eu tirando todos os meus nutrientes. Uma coisa que acontece, essa questão da excitabilidade para quem está usando o medicamento, de falta de sono, né? E aí você imagina o transtorno que é, eu acredito que os teus pacientes comentam isso com você. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela dormia bem e o início dessa mudança, né, de rotina, essas questões, acaba afetando o sono e ela não sabe por quê. E aí começa a associar a medicação para o sono, né? E aí, daqui a pouco, eu tenho que começar a associar uma medicação para eu acordar. Porque essa medicação do sono, ela faz o quê? Ela me derruba. Porque não são medicações fracas, digamos assim. Não é mesmo? Minha equipe tá até fazendo sinal aí, ó. Tem gente tomando umas medicações pro sono. É isso, né, gente? É difícil. Porque você acaba ficando desesperado. Porque eu estou querendo emagrecer, mas eu ainda trabalho. Eu tenho filhos. Eu tenho família, eu tenho compromissos, e aí se eu não durmo, eu não consigo, né, eu preciso dormir, aí eu pego a medicação, aí eu não consigo acordar, aí eu tenho outra medicação. Quando você vê, é aquilo que você comentou, você tá engolido pelas medicações, e aí a sua vida, ela parece que não funciona mais sem isso. E o medo, né, porque você tá vendo o ponteiro da balança diminuir. E o medo de parar. Aí você vê um monte de gente fazendo isso. Quanto tempo você consegue manter isso?
né? Então, por isso que a gente está trazendo esse assunto, né, Ali, para trazer a importância de ter a paciência de entender o seu processo, a sua individualidade, olhar o seu contexto, olhar como que para você existe uma dificuldade maior do que para aquela outra pessoa e que a gente vai ter que abordar algo de forma diferente, como, por exemplo, talvez, né, um cuidado voltado para terapias mais frequentes, né, nesse sentido. Exato, Gi. E, assim, retirar alguma medicação nunca é fácil. Sim. Porque você se acostuma com aquilo. Então, Sim. às vezes é muito efeito placebo, né? Tomo, Uhum. logo durmo. Sim, sim. Tomo e logo me sinto bem. Tomo e não sinto fome. Sensação de saciedade. E a gente vê pessoas tomando há 5, a 10, a 15 anos. E sim, existem condições psiquiátricas ou uma doença crônica que você realmente vai precisar desse Sim. acompanhamento. Mas isso não significa que você precisa tomar a mesma dosagem para o resto da vida. Que você não pode diminuir ou que de repente você não pode mudar alguns hábitos de vida que façam com que você se sinta melhor e de repente você diminua o quanto você conseguir do uso de várias medicações. Talvez você precise depois sustentar com uma. Exato. Né? Exato. E é importante porque parece que quanto mais medicamento eu uso, parece que melhor eu tô, sabe? Quanto mais associado uma medicação para dormir, uma medicação para isso, uma medicação para aquilo, parece que eu consigo contar até com mais facilidade. O estranho hoje em dia é você dizer que não toma. Você vai, né? Você vai numa conversa, você vai em uma conversa assim? de amigos. Como assim que Mas o que você tá tomando? Como assim que você consegue viver sem um ansiolítico, Exato, né? exato. E não julgando de forma Exato. alguma as pessoas, a gente sabe que existem necessidades, mas muitas vezes a gente se acha um alienígena, né? As pessoas comentam por não ter necessidade por conta da rotina, né? Ali, deixa eu te falar. Vamos fazer um breve intervalo agora, esse assunto tá lindo, né? Para nós comer um bolinho e daí a gente continuar com esse assunto aí, continuarmos com esse assunto e vamos tomar um cafezinho? Vamos. Uma aguinha e daí daqui a pouco a gente volta? Um minutinho, galera, já voltamos. Voltamos então, depois do nosso intervalinho, comemos um bolinho, café, enchemos o panduim. É muito bom comer, né? A gente tem que falar sobre isso, é aquela coisa que você falou, né? A parte afetiva. Hoje eu ia te receber, né? Te recebendo aqui, eu pensando, né? O que a minha colega gosta de comer? Eu sei o que ela gosta. Como que a gente não vai associar a comida, né, Ali, aos bons momentos? Porque ela tá dentro, né, desse... Então, simplesmente tirar isso da equação sem trabalhar isso, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, quis preparar hoje algo especial para você e envolver a comida. E muitas vezes a gente começa a pensar no emagrecimento como esses cortes, né? Cortes Tramontina, eu falo, nunca mais eu vou comer o que eu gosto. Como é que eu vou receber um amigo na minha casa se eu tô de dieta? Como é que eu vou fazer? E isso atormenta a gente, né? Atormenta. E tem uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Que é sobre essa parte do comer afetivo com um bom psicólogo, uma boa psicóloga. E precisa ser pontuado, mas tem uma coisa que junto a isso precisa ser trabalhada, além do comer afetivo, que é de grande importância, que é a disfunção de imagem. Queria trazer esse assunto com você, porque quando a gente começa a emagrecer, e a gente começa a trabalhar aí a parte de redução do tecido adiposo, acontecem muitas coisas no nosso corpo. E a gente dá uma balanceada, né? Porque você começa a ter queda de cabelo, muitas vezes se você não tá bem nutrido, e aí tá muito associada àquela questão da gente acabar usando uma medicação que acelera, né? Além do que o nosso corpo lhe dá conta, então ele fica desesperado e ele acaba colocando o pouco que tem no que é mais importante. Com certeza não é no seu cabelo, pele e unha, né? Ele vai fazer o que para ele é mais importante. E aí a pessoa começa a se ver no espelho mais magra, mas também ela começa a se achar feia. Ela começa a ver a sua pele opaca, ela começa a ver a sua unha fraca, ela começa a ver, ela não se reconhece mais ali. E essa questão da disfunção de imagem tem que ser muito bem trabalhada, né, Ali? Acredito que tu tenha muito contato com
Ai, mas eu quero emagrecer, mas eu não quero que o meu rosto caia. Bastante gente Uhum. fala isso. Mas nós Uhum. temos gordura nessa Uhum. região. O corpo, ele não vai escolher, calma, pera que eu vou decidir que você não quer perder aqui. Uhum. Não é assim que funciona. Ele vai perder onde ele achar conveniente, né? Uhum. Como é que você trabalha isso com os seus Uhum. pacientes? Essa questão da imagem é difícil da gente trabalhar porque às vezes não é só o que eu vejo, é o que eu imagino que eu vejo ou o que eu penso que o outro está vendo. A gente costuma dizer que somos autocentrados. Então, normalmente a gente está prestando mais atenção na gente do que está prestando atenção no outro. E quando a gente engorda muito, né, Gi, e existe um processo de emagrecimento, quando ele é rápido, esse processo de emagrecimento, e a pessoa não praticou uma atividade física, a pessoa não fez com que aquela gordura se transformasse em massa muscular, aquela pele fica com excesso de pele, fica com, às vezes, o rostinho um pouquinho mais caído, fica, às vezes, com um excesso de gordura localizada em locais que são normalmente os locais que a gente não quer que fique, fica. E trabalhar isso com o paciente, existem algumas técnicas dentro da psicologia que a gente busca aproximar ele do que é o real, do que é que eu tô vendo e buscar trabalhar a aceitação e o compromisso. Aceitar o que eu não posso mudar e me comprometer com aquilo que eu posso melhorar. Sabe? Então, se eu sei que existe um excesso de pele em regiões que eu posso, de repente, desenvolver, construir uma musculatura, porque essa pele, então, ela vai ter uma outra função, eu me comprometo com isso. Mas existem coisas que eu preciso aceitar no meu corpo que são daquele jeito e que, a não ser que eu vá para uma cirurgia, para um centro cirúrgico, não tenho o que fazer. Então, a gente busca trabalhar exatamente nessa ponte. Aceitar o que eu não posso mudar e me comprometer com aquilo que eu posso melhorar, sabe? E normalmente, assim, essa disfunção de imagem, ela acontece quando o paciente tem um emagrecimento de uma forma disfuncional, de uma forma muito rápida, de uma forma que ele ainda não se adaptou com o novo corpo. Então, a gente sabe que, às vezes, emagreceu 10, 12 quilos em 2 meses. E você não levou 2 meses para engordar aquilo. Você levou, às vezes, 6 meses ou 1 ano para engordar. Ou mais, para engordar aqueles 10, 12 quilos e em 2 meses você emagrece. Então, no momento, é uma felicidade. Minha calça me serve, o vestido que eu gostava, é uma felicidade. Mas, ao mesmo tempo, é reconhecer, então, esse novo corpo. E, como você citou antes, não é só o emagrecer. É o manter aquele corpo. Como que eu vou manter? Como que eu vou melhorar? Como que eu posso fazer para que eu não volte a engordar? Porque emagrecer, se você fizer o tratamento certinho, você emagrece. E manter. Como que você vai manter? Que é a parte, eu acredito, mais desafiadora do processo. E que, quando você começa e decide, muitas pessoas não pensam sobre isso. Né? E eu cheguei aqui, aonde eu queria, e agora? O que eu faço? Meu Deus. Eu não quero continuar perdendo, eu não quero... Tá, eu quero parar aqui. Como é que eu faço pra fazer isso? Né? E tanto que a gente vê todo ano, agora nós estamos em julho, mas ali por setembro começa a lançar o Projeto Verão. Todo mundo lança o Projeto Verão. Então, você fica 2, 3 meses que você faz exercício, você faz dieta, você dorme, você come 3 meses pro verão. E aí você fica dezembro, assim, lá no Natal você já começa a descontrolar, porque é Natal, porque é Ano Novo, e vem festa, e vem família, isso e aquilo. Você não aprendeu nada sobre aquilo, sabe? Você fez uma intervenção em você mesma, às vezes com um profissional de educação física, às vezes, né, uma parceria multidisciplinar, porém foi muito pontual. Você não aprendeu a manter aquilo. Então, ano que vem, ou você tá nesse projeto de novo, ou você vai engordar e vai se frustrar de novo, ou você não vai manter aqueles hábitos, porque às vezes são dietas muito restritivas, ou são atividades físicas que te levam a um grau de exaustão que na tua rotina você não consegue manter depois disso. E a mente já vê isso, né, Ali, como algo terrível. Exato. Eu vou passar por isso porque eu tenho que viajar no final do ano, então... Quando a gente pensa dessa forma, você não está mudando um hábito. É como você disse, você se coloca em uma intervenção, você é um experimento, né? Exato. De você mesmo. E aquilo grau... não se sustenta, né? E o grau de cobrança dos profissionais, porque vem
tem que fazer, fulano, tem que fazer. E aí é um sofrimento durante aquele tempo, é um sofrimento. Você sofre para fazer. Não é algo, estou aprendendo a me alimentar, estou aprendendo a ouvir a minha fome. Estou aprendendo que quando eu me sinto ansiosa, eu não preciso comer. Eu posso tomar um banho e relaxar, eu posso fazer um chá, eu posso ir caminhar. Você tem que criar comportamentos. A gente busca muito desenvolver comportamentos alternativos àquele hábito de comer. Porque quando o nosso cérebro desenvolve um hábito, é o caminho mais fácil. Então, me sinto ansiosa como? Me sinto nervosa como? piloto automático. Exato. Me Não sinto pensa. triste como? Exatamente. Então, a gente tem que ampliar esse repertório comportamental. E durante aqueles 3 meses ou 4 meses, ou que você vai fazer, vai se colocar nessa situação, você não aprende. Exatamente. Você faz. E já tem a tua mente coloca o prazo final. Exato. Né? Vai ser Tal esse período. dia eu vou parar de sofrer. E aí, o que acontece? Eu viajo e eu vou... mas aí eu vou me acabar. Porque daí, sabe? Aquela ideia da prisão. Quem é que tá aprisionado? Que quando sai, quer voltar pra prisão. E aí, toda vez que você vai repetir isso no outro ano, porque né, é um ciclo que vai né, de ganho de peso, baixa de peso, ganho de gordura, massa magra, e aí o teu corpo não consegue entender aonde ele é pra ficar, porque ele não tem uma rotina. E o corpo ama uma rotina, mas a gente não dá isso pra ele, né? Quando você percebe que você tá nisso e o teu metabolismo vai ficando cada vez mais confuso e também ele vai ativando as defesas, né, Ali? Porque assim, o nosso corpo ele não é bobo. Ele não sabe que você tá fazendo projeto verão. Exato. Ele sabe que você tá tendo uma escassez de alimento, pra ele aquilo é uma agressão. E ele vai se preparar para uma próxima vez te proteger. Então, ele aumenta a captação de gordura. Que é a tua proteção. Então, ele fala, tá, mas pera, essa pessoa passou fome em um certo momento, agora eu vou me proteger. Eu vou aumentar aqui os meus níveis de insulina e no momento que ele começar a passar fome, eu não deixo mais isso acontecer. E aí, a gente capta mais gordura. O que a gente vê muito, né? A galera falando, mas eu... era tão fácil. Nossa, era fácil, agora parece que foi tão difícil, meu Deus. E eu só emagreço braço, perna, e aí a minha barriga, e bumbum, né, as meninas. E a minha barriga não vai embora, o meu culote não vai embora. O que tá acontecendo? No outro ano foi, teu corpo melhorou essa sinalização. Geneticamente, você pode ter já uma tendência, uma predisposição a reservar mais tecido adiposo nessas regiões. Automaticamente o nosso corpo ele quer proteger regiões viscerais, então ele tem uma tendência a armazenar mais quando ele tem oportunidade, isso para te proteger de uma escassez que ele já tá prevendo que vai acontecer. Então por isso que é tão complicado. Se a gente não muda um hábito, a gente não entende que aquilo precisa ser sim, dá sim para viajar e comer coisas gostosas e sair da rotina, mas aquilo não precisa ser uma tortura nem psicológica, né, Ali? E nem estressora dessa forma para o seu corpo. E aí a gente levanta uma outra questão, trazendo essa questão da imagem, né, corporal e das disfunções, falta de nutrientes, né, onde a gente se vê diferente no espelho de um mês para o outro, e isso acaba trazendo, aí abrindo portas para procedimentos, para que nada contra também, acho que um procedimento cirúrgico ele é bem-vindo quando a gente fez um processo de mudança, quando aquilo realmente existe aquele excesso de pele, precisamos ajustar aqui e ali, sou super a favor, né, eu falo que quando a gente fez o que a gente podia, estava ao nosso alcance para mudar um hábito, e o nosso corpo precisa desse ajuste, eles existem para isso, né, para ser algo, para adjuvante na nossa melhora. Mas vem a questão aí do oposto, né? Daquela questão da aceitação, e eu aceito o que eu tenho e ponto, e eu não quero mudar. Vamos falar um pouquinho da gordofobia agora, né? Daquela pessoa que ela não aceita que ela está acima do peso. Tem muito isso, né, Ali? Exato. E é uma pauta que hoje se transformou em algo, um movimento social. E que a gente observa uma com tribo, certo... né? Exato. A gente observa com certo cuidado. E, assim, a obesidade, ela tem um CID, né? Ela tem um CID, o E66, se eu não me engano, ela tem um CID. A partir do momento que ela tem um CID, ela é considerada uma doença.
Exato. Então, como a gente havia comentado, né? Ah, mas existe obeso saudável? Não, porque a obesidade já é uma doença. Então, não tem Exatamente. como dizer que alguém que está numa obesidade grau 1, grau 2, grau 3, essa pessoa não tem, né, nenhuma questão, de repente, disfuncional na sua saúde física. De repente, quando existe aquela pessoa que está com sobrepeso, talvez ainda não se desenvolveu a obesidade, talvez ainda não se desenvolveu nenhuma doença. Agora, a probabilidade de você ser um obeso e de você desenvolver qualquer outra doença é aumentada. Esse ano, em 2023, em fevereiro de 2023, saiu um estudo onde demonstrou que a obesidade, assim como os transtornos psiquiátricos, eles afetam todos os sistemas do nosso corpo. Foi avaliado 7 sistemas e 7 sistemas estavam alterados. Então, o sistema imunológico, o endócrino, endócrino não, a tireoide ali, sistema imunológico, Sim. questão de intestinos. Então, se você for pensar, é uma doença que talvez ainda não te trouxe um resultado negativo de exame, porém, a longo prazo, Em algum momento, em algum né? momento, a probabilidade é que se desenvolva alguma doença. O que você disse é muito importante. A gente muitas vezes, né, a gente faz aqueles exames básicos Uhum, e é muito normal, muito comum você ouvir, né? Inclusive tem até uma menina famosa, eu não vou citar uhum, nomes no TikTok, no Tico-e-Teco, que nem diz minha filha, que fala muito sobre isso e ela tem, né, uma obesidade, acredito que seja um grau 2 ou 3 uhum, ali. E ela defende muito, né, essa questão da obesidade saudável. E nós sabemos que isso não existe, né? Então, uhum, mas o meu exame deu ok. uhum, Com toda certeza, esse exame ele está falho, não foi bem uhum, interpretado pelo profissional. Não sei se algum profissional realiza essa interpretação, porque nós temos algo na obesidade que é a inflamação de baixo grau. uhum, Então, é aquela inflamação crônica que fica por baixo do pano, uhum, agindo silenciosamente. E quando ela se manifesta em algum momento, né, porque ela está ali fazendo o trabalho dela, ela vai abrir portas para inúmeras doenças, né? A uhum, obesidade é a doença não transmissível que mais abre portas para uhum, doenças. uhum, Nós sabemos disso. Então, simplesmente não aceitar isso é muito uhum, triste. E esse movimento, como você disse, ele acaba trazendo aí essa, digamos assim, essa comodidade, uhum, né, de uhum, que nada vai acontecer comigo. uhum, E é uhum, muito triste, porque a gente uhum, precisa, nós temos o dever como profissionais de alertar as pessoas que não é bem assim. E uhum, quanto antes você faz essa mudança, inicia pequenas mudanças na sua vida, menos será, né, menor uhum, será o impacto. uhum, Então, queria trazer isso, acredito que você, né, tenha uhum, visto muito isso também, né, essa questão da gordofobia, desse movimento. uhum. E como nós temos pouco tempo agora, Ali, e eu fico muito triste porque eu queria ficar falando com você muitas horas, nós temos muito assunto, esse assunto é muito legal, inclusive já estendo o Uhum, convite para a gente fazer em um outro momento algo voltado talvez para algum desses temas em específico, uhum, né? Pedir para a galera deixar nos comentários o que gostariam de uhum, tratar com a nossa psicóloga, muito importante, uhum, e a gente pode falar mais. Mas eu queria falar um pouquinho, finalizando aqui, sobre você. Trazer um pouquinho do que hoje, né, olhando tudo isso que você está trabalhando, eu sei que você está atuando nessa área da uhum, uhum. obesidade, do emagrecimento. Como que você vê, assim, como é que você olha lá na frente? O que você planeja? Você tem alguma coisa traçada daqui para frente, dos seus sonhos, Uhum, do que você pensa em fazer? Conta um pouquinho uhum. pra gente. Então, Gi, esse ano, né, muito honrada, estou participando também já de um projeto, de uma intervenção, com pessoas que estão acima do peso e precisam e estão dispostas a fazer essa mudança. Então, estou com uma parceria, com outros profissionais e que têm tentado fazer essa intervenção em grupo, porque no tratamento da obesidade, o apoio é muito importante. Então, às vezes, quando não vem o apoio familiar, uma obesidade, né? Você faz tratamento de obesidade em grupo. É uma forma de fazer com que esse apoio venha de outras pessoas. E os planos futuros, em algum momento, já falei lá no meu Instagram, inclusive, falei que em algum momento vou
ampliar os atendimentos e ficar somente com os atendimentos online. Então, de repente, essa seja a maior intervenção, fazer atendimento somente online na clínica. Você já atende muito online, né? Desculpa interrompendo, os Isso. meus pacientes, tenho vários pacientes que fazem online com você, de Isso. todos os Hoje, lugares do Brasil. exato. Hoje, 70% da demanda é online, né? Pela facilidade, é muito mais fácil, muito mais prático. A Sim. comunicação é a mesma, não existe uma diferença no tratamento. E pretendo, a gente tá fazendo mestrado, pretendo finalizar o estudo do mestrado e, de repente, seguir realizando esse estudo, de repente fazer um estudo de corte, ou de repente fazer um estudo mais longitudinal, para que a gente continue coletando esses dados da população de Francisco Beltrão, né? Coleta esses dados, observa esses dados, se houve ou se não houve um crescimento, o que a gente pode fazer para que, de repente, a obesidade, né, a gente consiga diminuir, a gente consiga intervir, a gente consiga prevenir. A gente comenta que a melhor forma de prevenção da obesidade é não engordar. Essa é a questão, se cuidar a ponto de você não chegar num sobrepeso, se cuidar ao ponto de você não precisar, em algum momento, tomar uma medicação por disfunção. Então, o tratamento da obesidade, o padrão ouro que a gente fala, é não engordar. É se manter se cuidando, fazendo atividade física, exercícios, sono, alimentação, cuidado emocional. Então, longo prazo, acredito que seja isso. Se transformar só no online, de repente, em algum momento... fazer outras, né, a gente traz, né, fazer alguma parceria, de repente a gente monta um grupo. Essa é a intenção, assim. Incrível, arrasou. E uma coisa, interrompendo um minutinho que você disse sobre esse cuidado, né, com o grupo, né, as pessoas obesas. A gente tem que pensar também, no outro lado, a gente falou sobre a parte dessa TikToker, né, mas pensar no outro lado também, que é um mundo de sofrimento, onde existe um preconceito gigantesco para as pessoas que estão tentando mudar. Existe uma dificuldade imensa das pessoas que não sofrem com esse problema de entender, né, Ali, o quanto é difícil lidar com essa doença, o quanto existe essa cobrança das pessoas de achar que é fácil, né? Que é só fechar a boca, fazer exercício, e a gente sabe que não é. Então, eles sofrem demais com esse julgamento, com esse olhar de julgar que aquilo tem que ser fácil. E só quem tá dentro, né, dessa equipe de multiprofissionais sabe o quanto é importante acolher, fazer essa rede de apoio. Acredito que vai ser um sucesso esse teu projeto, tem tudo para dar muito certo. E a gente só tá vendo as respostas lá do que a gente buscou, as informações do ambulatório de obesidade que tem aqui em Francisco Beltrão, inclusive um projeto incrível, né, que nós duas estamos aí adentrando. A gente só tá vendo que tem muito resultado porque existe uma rede de apoio, né? Existe um acolhimento, existem profissionais incríveis que ouvem, que acolhem, que abraçam essas pessoas. Não é só vai fazer um treino e vai cortar calorias. Então, existem inúmeras coisas que precisam ser feitas, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje comigo, compartilhando com a gente tanta informação preciosa. Eu já te admirava, né, antes, conversando com você. Hoje já cresceu ainda mais minha admiração, né? A gente sempre tá conversando um pouquinho aqui e ali, mas hoje a nossa conversa foi mais intensa. E dizer para você também que eu estou aqui à disposição. Estamos juntas trabalhando, sempre que a gente tem os nossos pacientes, a gente conversa, a gente faz um trabalho juntas, mas eu espero que essa parceria aí permaneça daqui para frente, Ali. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço o convite, foi uma honra ser convidada, também, a admiração é recíproca, admiro muito o teu trabalho, admiro tua competência, te acho super inteligente, inclusive. Obrigada. Tenho muito a aprender com você, na verdade. Idem, né? Vamos aprendendo, né? Sempre juntas uma com a outra. E obrigada, espero poder ter tido a oportunidade de contribuir no teu podcast, que as pessoas aproveitem o conteúdo produzido. Esse é só o primeiro, hein? De muitos que nós, né? Já vou fazer uma pressão aqui. Então, galera, agradecer nossa convidada e vamos deixar na legenda
tanto do YouTube quanto do Spotify. Falar com o pessoal aqui da equipe, a Ali já vai passar o Instagram dela. Lá você passa também muitas informações. Sigam a Ali no Insta. Ela está sempre colocando informações importantes lá, né? A gente tem essa oportunidade de ter excelentes profissionais compartilhando de assuntos e dicas que nos ajudam diariamente. Então, vai ficar aqui na legenda. E agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Visual. Estamos aqui com o apoio do Grupo Visual. A minha equipe maravilhosa, Geise Narabiani, linda. Ó, bilhete da Narabiani aqui hoje. Levei até um pito da Narabiani. Ela falou que Narabiani é sua mãe, né, Narabiani? Então, hoje, como ela me deu um pito, eu passei aqui o nome completo. Mas, gente, assim, falando sério, sem essa equipe aqui, eu não sou nada, tenho que agradecer demais, demais de coração, eles são incríveis. E agradecer aos patrocinadores, Vida Ativa Suplementos, Max Fit, que estão sempre aí com a gente. Agradecer o Instituto Balbinotti, né, gente? O Instituto Balbinotti, patrocinador oficial. Agora a Academia da Face também. E todos que nos assistem e que acompanham, muito obrigada. Até a próxima. Beijo.